fato, quando acabamos depois de 5 anos, todos os problemas vieram na coluna, né? Porque nós estávamos lá inteiros e, de fato, era um grande circo, era uma festa circense. E você identificar o Fernando Sampaio foi engraçado, porque eu fiz os dois conhecerem o Fernando Sampaio. Na verdade, o galão, desde o início, desde quando eu comecei o Domingos, eu me tornei amiga do Domingos, porque nós fizemos o Divã, ele entrou através, fez um seriado comigo e nós ficamos muito amigos. E ficamos amigos também porque, por coincidência, o Fernando Neves dirigiu o Domingos com o Fernando Sampaio. E aí, por coincidência, ficamos todos nós amigos, como se a gente fosse amigo há muitos anos. E o Domingos assistiu essa peça algumas vezes e a gente sempre comentava: se caso, quando eu fizer o filme Domingos, você vai fazer o galão. Imagina, claro. Não chegou isso a acontecer. Mas era o Domingos e o Fernando Sampaio. O Fernando Sampaio... Montaner, O Fernando Sampaio eles não conheciam. E ele estava fazendo um espetáculo no Sesc, lá em São Paulo. O Pagliatti. E eu fiz os dois irem assistir. E eles foram meio assim, sabe, não acreditando. Por quê? Porque eles não... Essa história do teatro, principalmente em São Paulo, existem grupos que muitas vezes eles se distanciam um pouco de quem mora no Rio, né? E não é porque eles não têm interesse, porque os dois vão bastante... O João, então, nossa, ama teatro, uma pessoa que eu me identifiquei muito com ele também no começo por causa disso. Aí quando eles foram ver a peça e viram o Fernando Sampaio, entenderam o que era. Só que no cinema, assim, como no teatro era uma festa, né? E o nosso corpo falava junto, o cinema, não havia necessidade de ser essa festa. Porque junto com essa trajetória da Caritó, tinha a dor, né? Tinha a solidão, a dor, essa mulher que precisava se descobrir, não era nem se redescobrir, porque ela até então não se descobriu, aí no fim ela se descobre como mulher. Então foi o oposto. O picadeiro, quando aparece, ilumina, né? Existe uma necessidade disso, de iluminar o olhar da Caritó. Mas no teatro não, no teatro ele era uma necessidade presente, porque a gente precisa manter vivo, senão o público se aquieta. E o cinema, o olhar do espectador, com a beleza até mesmo de uma imagem numa igreja distante, e uma pessoa só passando, um cachorro dormindo, fala muito mais do que se a gente cantasse uma música. Então foi o oposto, sabe? Interpretar o personagem também, e acredito que todos que fizemos a peça, quando fomos para o cinema, pensou também de forma diferente. Por quê? Porque a essência é a mesma, o personagem é o mesmo, mas a forma de mostrar essa história, eu jamais poderia mostrar como eu mostrava no teatro. Então é como se eu estivesse fazendo um outro personagem, na linha de um outro personagem. E aí, meu corpo, minha postura era bem menor, bem pequenininha, enquanto que no teatro era, como é que a gente fala? Era exuberante, todos nós éramos muito exuberantes. É muito significativo isso, né? Porque o Alvarenga, que é coprodutor e que apostou também nesse trabalho na Globo Filmes, ele ficava falando muito para o João, principalmente porque, né, eu sou danada, eu sou louquinha, sabe? Assim, eu tenho esse comportamento, mas eu sou danada mesmo, minha cabeça, eu tô sempre... Então o Alvarenga falava assim, tem que cuidar da Lília, porque ele tinha muito medo que eu fosse, né, exagerar por lá, porque ele viu a peça algumas vezes também. Só que eu também me conheço, eu sei que não. E eu e o João conversamos muito sobre isso. E mesmo eu no Pupurri, que é um momento mais assim, que
é muito diferente do que acontecia no teatro. No teatro era, assim, era um fenômeno. E ontem eu fui tão surpreendida, porque de repente eu vi aquele público ali cantando e se deleitando e batendo as mãozinhas nas pernas e se divertindo, e ao mesmo tempo o que eu estava vendo, eles estavam se divertindo porque eles estavam acreditando que aquilo era possível. Então, assim, essa trajetória do que era e como ele ficou, eu acho a coisa mais bonita que um ator pode ter para ele, sabe? O prazer de você estar, de resolver essas situações é muito, assim, é como se a gente se alimentasse todos os dias. Existe uma necessidade de a gente se alimentar, o ator precisa. Então, quando isso acontece, é como se a gente, sabe, se alimentasse muito bem. Então, foi isso, é isso. Assim, foi essa nossa trajetória. Eu acho que quem assistiu a peça e ontem pôde assistir o filme, fica bem clara essa mudança, né? O DNA é o mesmo, mas a história, o filme, os atores tiveram que acessar uns lugares que na peça não existiam, né? Principalmente a personagem da Caritó, eu acho. Essa trajetória dela de ser explorada pelo Estado, pela igreja, nessa junção maléfica de Estado com igreja, né? Pelo próprio pai, né? Pelo circo, pelo pretenso amor. Eu acho que a única personagem que fica do lado dela o tempo todo é a Fininha, né? O personagem da Kelsey. Sobre a coisa do Fernando, assim, isso foi um outro encontro que a Lília proporcionou. O Fernando é uma grande pessoa e ele, mais do que o Fonsequinha na peça, ele funcionou também como uma espécie de consultor circense, né? Quando eu conheci, eu fui assistir o Pagliatti lá em São Paulo, que é um espetáculo maravilhoso que fala dos 20 anos da companhia dele que ele tinha com Domingos, né? E a gente convidou ele para fazer um filme e ele levou, eles têm um galpão de ensaios que é próximo a São Paulo, é Cotia, né, Fernando? Cotia, e ele levou lá para mostrar todo o equipamento circense que eles tinham, alguns números que ele iria sugerir para a gente ter no filme. Ele foi muito generoso, né? E aí ele veio, ele funcionou como consultor, ele deu aulas para o Gustavo, que faz o Anatoly, né? Que são muito bem também. E ele é um cara tão expressivo, tão genial no ofício circense ali, do teatro, que aí um belo dia, foi uma ideia da Elisa, que eu agradeço até hoje, que foi uma sacada muito perspicaz. Ela olhou para os ensaios com ele e falou assim: por que o Fonsequinha não vira mudo, hein? Palhaço mudo nesse filme? Eu olhei assim: como assim, tirar todas as falas dele? Ela, vamos fazer ele um personagem mudo. É aquela primeira ideia que você estranha, mas que quando a ficha começa a cair, você começa a visualizar essa ideia, que por mais absurda que pareça, você percebe o quão genial ela era. E realmente eu acho que foi um grande acerto. Ele tinha uma dezena de falas no filme, a gente tirou todas, e acho que o personagem ganhou muito em expressão, né, na questão corporal, circense, onde o Fernando realmente é um gênio, domina completamente esse universo, né? Então, isso foi muito legal. Da personagem da Caritó, sabe que ontem o feedback de público, né, a gente viu uma mensagem que uma pessoa que assistiu o filme ontem lá no São Luís escreveu, e ele captou exatamente quando a gente falou sobre a transformação da personagem, né, teatro para o cinema. Assim que eu li o texto, nas primeiras conversas com a Lília, e foi uma coisa que ajudou muito na nossa afinidade, assim, dentro desse projeto, eu via muito a Caritó como uma palhaça triste, né? E aí me lembrou muito a Julieta Massina em dois filmes do Fellini, que é o La Estrada e o Cabiria. No La Estrada, a palhaça triste, né? A Gelsomina é a referência direta, e o Cabiria por toda a trajetória dela ali. Então, a partir dali, eu comecei a entender uma coisa que eu acho que a Lília já tinha entendido, como seria transformar a comédia que foi feita no teatro numa comédia para o cinema, né? Uma comédia estruturada num drama, que é a história e a trajetória dessa personagem tão bonita que é a Caritó. Então, assim,
E pensando em cinema nacional, a gente tem assim, algumas pessoas quando liam também falavam, parece o Alto, parece Lisbela, né? Alguns filmes do Miguel, e que em algum lugar tem a importância de referência pra gente, mas o primeiro filme que me veio à cabeça foi Bye Bye Brasil, por exemplo. Pela história daquela trupe ali, enfim. Então, eu acho que essas referências contam um pouco como foi o olhar para a comédia no teatro, o olhar para esse tipo de comédia no cinema, né? Então, em alguns momentos, assim, o final do filme, para mim, é uma clara referência ao final do Cabiria, né? Ela caminhando ali, e algumas outras pinceladinhas ali, quase easter eggs ali, tem uma cena que é igual dos palhaços do Fellini, que é o Fernando também comendo espaguete na bilheteria do teatro, do circo. Enfim, foi isso. Eu quero fazer